Pessoal, não iremos a muito longe, senão Lucas hoje, capítulo 10 também, tá legal? Um texto contínuo, além daquilo que pregamos, vimos o preço da chamada e também vimos o ID aqui. Serginho, não é à frente não é à frente da caixa não, eu estou meio distância lá, continua a mesma coisa, eu estou ouvindo a minha voz 2 vezes, está com eco. E aí o que acontece? Hoje nós iremos para Lucas 10 também, porém um assunto é outro, não é o ID, que nós trabalhamos aqui, o preço da chamada na quarta passada, e também o ID no domingo. Hoje é uma parábola muito conhecida, em que todo mundo até gosta, e acredite, ela tem muitas interpretações. Eu não vou dizer qual é a correta, depende do momento e para quem, né? Mas a parábola do bom samaritano, todo mundo gosta, porque atribui algumas coisas que a gente conhece. Por exemplo, o texto diz que passa um levita, passa um sacerdote, não dá nem atenção, mas vem um bom samaritano e faz aquele resgate todinho. Que seja essa noite para nossas vidas. E o nosso tema ele é esse também, tá? O bom samaritano. Eu queria, antes de iniciar a leitura, já uma vez que eu vou falar sobre os mandamentos que foram replicados, ou seja, foram recitados no Novo Testamento, todos eles, a base é o Antigo Testamento. Quando você abre o Êxodo capítulo 20, você vai ver os 10 mandamentos ditados ali, que Deus falou a Moisés. Tudo bem até aí? Beleza? E agora todos eles, e na verdade, todo o Novo Testamento, na verdade, ele é um reflexo. É como se o Antigo Testamento fosse um espelho e o Novo Testamento é a sua pessoa, na frente do espelho. Ou seja, Antigo Testamento uma sombra e o Novo Testamento a realidade, né? O Antigo Testamento ele é uma profecia das coisas que viriam, né? Daquilo que seria uma realidade, claro, Cristo nascendo, vivendo e morrendo para nos salvar. E quando vai dizer algum desses fariseus e desses saduceus, desse povo que vivia querendo pegar Jesus, entre aspas, em uma pegadinha, eles também vão citar os mandamentos, e eles vão perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. Ou seja, é como se ele estivesse falando assim: ô Jesus, espera aí, tu disse que é filho de Deus, mas diz aqui para nós aqui, o que Deus quer da gente? Qual o principal mandamento? E acredite, para nós é atribuído somente 10 mandamentos, mas na Bíblia do original são 620 aproximadamente. É que foi resumido todo ele compactado. É como se você colocasse, por exemplo, o livro de Levítico são os mandamentos. Ali está o que pode e o que não pode, toda a atribuição, né? O livro de Êxodo também, a saída, né, do Egito, deixando para trás, é mandamento. Tudo que tem um direcionamento, uma ordem, algo a ser cumprido, é um mandamento. E ele foi resumido em 10. E eu quero destacar um texto que ele será a nossa base, está melhorando, ele será a nossa base para que nós possamos entrar em Lucas, que é o nosso capítulo 10 de hoje, que é o nosso texto contínuo de semana passada. A quem não sabe, os irmãos estão aqui, a gente faz mensagem de ordem cronológica. Nós estamos estudando o livro dos evangelhos, né? Então uma hora a gente está em Lucas, depois a gente junta em Mateus, João, etc. A gente está na ordem cronológica dos fatos. E eu queria ler aqui Deuteronômio, capítulo 6, versos de número 1 ao 5, porque tudo que a gente vai ler tem que ter uma base. Da onde foi a base tirada? Então a gente já vai gravar aqui o Deuteronômio capítulo 6, para que a gente saiba da onde está vindo esse assunto. Beleza, pessoal? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Vamos lá. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, o seu Deus, te entregou e a lhe ensinar. Não deixe de cumpri-las na terra em breve que vocês possuirão. Ou seja, o povo estava a caminho da terra que emana leite e mel, agora tomando posse dela, mas Deus disse: não é porque você chegou lá que não deve ainda cumprir e pôr os questionamentos do seu Deus que te deu a vitória para você estar lá em ordem. Então esse é o assunto no qual o povo haveria de possuir a terra. Seus filhos, verso 2, seus netos temerão ao Senhor seu Deus, enquanto viverem e obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Então, para ter uma vida longa não se faz na ausência de saúde, na ausência de recurso, ou qualquer outra coisa, seja ela boa, paz.
Para ter uma vida longa e próspera, precisa ter obediência. O que me faz eu ter, segundo as Escrituras, uma vida longa e prazerosa que satisfaz? O tamanho da minha obediência também será o tamanho da minha vida aqui na terra. Sim ou não? Verso de número 3. Ouça com atenção. Por que tanta exclamação e tanta petição assim? Para nós retratarmos o assunto com tanta equivalência, com tanta prestação de atenção. E ele diz assim, ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Tudo irá bem com vocês e terão seus muitos filhos na terra que produz leite e mel, com fartura, exatamente como o Senhor lhe prometeu. O Deus dos seus antepassados, a saber, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Parece uma coisa bem destacada aqui, sem sentido, mas acredite, essa frase final, o Senhor é único, é a frase mais importante, tão quanto as outras, mas ela se destaca. Por quê? O que faz as pessoas se corromperem? Por exemplo, aqui nós sabemos que o povo do Egito, quando o povo saiu do Egito, o Egito tinha centenas e até milhões de deuses. Então Deus está tirando essa mentalidade de muitos deuses e trocando para ele só. Ele está dizendo, eu sou suficiente, né? Toda vez que Deus faz a colocação dele, ele não coloca no plural, ele faz no singular. O grande eu sou me enviou, singular. E essa questão de a gente tratar esse assunto no verso 4 aqui, o Senhor é único, Deus está dizendo assim, eu preciso ser exclusivo na vida de vocês. Hoje, o dia de hoje é um dia em que o mundo aí, principalmente aí o Brasil, comemora Cosme e Damião. 2 irmãos gêmeos que foram evangelizados, conhecedores do evangelho, categoricamente nossos irmãos de fé, morreram pela fé, se formaram em medicina. Deus atribuiu um dom de evangelização através do seu conhecimento medicinal, atribuindo a unção, curavam. Diocleciano, o imperador do 2º século, mandou matar, dizendo que eles, na verdade, atribuíam uma seita. Pregar Jesus no 2º século foi conhecido como seita, até hoje. Acabei de receber agora, eu coloquei uma opção de pôster no Instagram, lá no Story, lá falando sobre comidas consagradas, falando sobre a mesa do Senhor e mesa de Satanás, falando sobre Cosme e Damião, falando sobre a entidade. Cosme e Damião é na igreja católica. Na Umbanda ele é dito como Irerê, é um santo preparado para as crianças, né? E aí você vai ver a história. Se você botar no Google, meu irmão, não precisa de muita sabedoria para ler e entender lá. E vai estar lá. Aí um cara me chamou de herege, falou que seita é a igreja evangélica. Continua até hoje. O Cosme e Damião eram irmãos nossos. Morreram em prol do evangelho, o imperador mandou matá-los, apedrejados e a flecha. Foi o jeito que eles morreram, como mártires, e hoje pegam isso aí e usam da forma que quer. Aí Deus está dizendo assim, nem Cosme, nem Damião, nem Maria, nem Exu, nem qualquer um outro, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Engraçado que o assunto a ser tratado hoje é um assunto no qual o próprio Cristo diz que, ai daqueles que trouxer escândalo a uma criança. Você anda na rua hoje, lotado, parece que as mães estão cegas, parece que o mundo vai acabar, as crianças atrás de algo no qual é uma comida consagrada. Não sei se você já foi da Umbanda, se você conhece alguém, você vê uma pessoa, ela pega um santo que é o Cosme e Damião, que é o Irerê, num centro de terreiro de macumba. Você vê que eles fazem atitude de criança, brinca de boneca, chupa chupeta, fala igual criança, etc e tal. É uma entidade que rege ali atrás, mas não é o Cosme e Damião verdadeiro. O Cosme e Damião verdadeiro, segundo a literatura, o conhecimento, morreram salvos em Cristo Jesus por pegar Cristo Jesus. O que habita atrás de uma imagem são demônios e entidades. Irmãos, a terça parte do céu caiu, sabe o que é isso? A terça parte é demônio pra caramba. E cada um demônio habita através de uma imagem. Os demônios se escondem através da imagem. Se o próprio Deus falou assim, que ele não habita em imagem e escultura, então quem habita ali, irmãos? Se Deus não está lá, alguém está lá, só tem 2 senhores.
E Deus faz uma exclusividade agora dizendo assim: eu sou o único. Você pode levantar a mão e dizer assim: na minha casa, sobre as minhas crianças, sobre a minha cidade, sobre o meu bairro, Deus é o único lá na minha casa. Diz o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, somente Ele, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Diga: eu e a minha casa serviremos a Jesus Cristo. O mundo pode chamar de seita algumas pessoas que gostam da vida mais larga, gosta de ter a vida mais farta, né? Gosta de falar palavrão, gosta de xingar, gosta de roubar, não entra no crivo da obediência, da santidade de Deus, vai dizer que a gente está errado. Mas agora, fazer o certo é errado? Pessoas com a mente atrofiada que não leram a Bíblia está no acesso de todo mundo, irmãos. Mas a gente precisa mais acreditar no que a televisão mostra para a gente. Aí é muito bonito todos os ricos pegando doces e dando para as crianças. Por que não faz isso em outra época? Por que não faz isso de boa vontade? Tem que fazer para consagrar o dia, tem que fazer para entregar a santidade e ter um efeito sobre as crianças. Nós quebramos hoje, pelo nome do Senhor Jesus, todo o efeito. E declaramos em nome de Jesus que toda criança que foi alimentada com palmas, com cânticos, toda criança que foi alimentada com invocação, e toda criança que possivelmente poderia ser sacrificada hoje, Deus dará escape e livramento. A gente está aqui brincando, trabalhamos, viemos para o culto, etc e tal. Quantas pessoas estão hoje com a mentalidade de sacrificar uma criança hoje à noite? De repente há algum ritual agora preparado que a gente nem sabe. Crianças ainda nos dias de hoje são entregues como um sacrifício, como um holocausto. Mas se dependermos de nós, aonde o Senhor colocarmos os nossos olhos, iremos mencionar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nem Cosme, nem Damião, nem Irerê, nem Oxu, nem Padilha, nem Pilintra, nenhuma entidade é maior do que Jesus. Se você não quer entrar em guerra, baixa a sua mão, irmãos. Se você é um guerreiro do Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nenhuma entidade morreu para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, a saber, unigênito, para que todo aquele que nele crê pereça, não pereça, mas tenha direito à vida eterna. A saber, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Diga: o único Deus. Diga mais alto: o único Deus. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é Deus único. Não aceite Deus de Shopee, Deus descriado. Antes que houvesse dia, ele diz em Isaías: eu já sou. Ele é eterno, ele já existia, ninguém o formou. Ninguém precisou saber o seu nome. Moisés disse ao Senhor: Senhor, Faraó vai perguntar quem tu és. Diga: eu sou. O eu sou me enviou. No verso número 5, o texto vai dizer, quando ele pede obediência: ame o seu Deus, o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O que é de todo o coração? Não há outro espaço para outra imagem, para outro Deus. Ainda que a minha família queira me colocar essa herança e dizer que esse nome é parecido com um Deus no qual minha família cultuava, não há espaço no meu coração. O meu coração é do Senhor Jesus. Então ame o seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força. Se tiver que gastar força, eu vou gastar em prol de Jesus, em prol da obra dele. De toda a alma, ele faz um convite: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, acharei descanso para vossas almas. Jesus é o centro. A história divide antes e depois. O mundo, até o secular, o nosso calendário é 2023 DC. O que é DC? Depois de Cristo Jesus. Teve um botão de restart quando Noé resetou o mundo, e teve um botão de restart quando o Filho de Deus, sendo obediente, não teve por usurpação ser igual a Deus, desceu e foi obediente até a morte, segundo Isaías 53, e ele disse: está consumado, ponto. A história depois desse dia é outra. Eu estou nela. Quem é o outro aí, meu irmão? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus aí, amado. O efeito de pessoas terem entregado bastante doce hoje, muitos centros e muitas religiões feito festa hoje, não quer dizer que a gente está com menos força.
Maior é o que está em nós. Elias foi até o monte, chegou lá, tinha 400 profetas de Baal, 450 de Baal e 400 de Azir. Era Elias sozinho. Então maior é o que está em nós. Não importa o tamanho da oferta, do sacrifício que eles vão dar. Quando nós clamarmos, o fogo do céu vai descer. Amém, pessoal? Bom, pegando esse mandamento, esse juramento, Deus dizendo assim, ame com alma, ame com sentimento. Ou seja, Deus não quer apenas o meu respirar. Deus quer até as batidas mais profundas do meu coração. O que você vai pensar daqui a um segundo para frente, Deus quer estar interessado nisso. A decisão que você quer tomar, Deus quer estar interessado nisso. Deus quer fazer parte da nossa vida. Deus quer estar em tudo que a gente possa projetar, em tudo que a gente possa pensar. É um convite dele, ele está dizendo, eu não posso pegar vocês pela metade e na área que vocês querem. Ou tudo é meu, ou nada é meu. Ou seja, o Espírito que habita em nós tem ciúme. Deus é um Deus ciumento. Não esse ciúme bobo que homem, que mulher tem, que não pode falar com outros, não. O ciúme de Deus é que Ele quer que você seja propriedade exclusiva dEle. E o ciúme de Deus é que tudo que você precisa, Ele já tem, Ele pode te dar. É que Ele quer, na verdade, nos enriquecer, trazer virtude dEle para nós. Então esse Deus é maravilhoso. E quando nós entramos hoje no assunto que nos apraz hoje, Lucas capítulo 10, verso número 25, corre por favor, Lucas 10, 25, certo dia, um especialista da lei, repete comigo essa palavra por favor, irmãos, o que eu falei? E o que está escrito? Especialista da lei, alguém que domina ela bastante, sim ou não? Alguém conhece ela, especialista é aquele minucioso, aquele que compara, tipo de um cliente bereano do Novo Testamento, aquele que faz a leitura do original e fala, não, isso está certo, etc e tal. Me chegou esse especialista da lei, e levantou por Jesus a prova, por Jesus a prova, com essa pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele está atribuindo alguma coisa para aquilo que é eterno, segundo aquilo que ele pode fazer. Olha a pergunta dele, o que eu devo fazer? Ou seja, você nada, Jesus tudo. Não é sobre o que a gente vai fazer. O que a gente faz não salva a gente, mas um salvo faz o que a gente faz. É a mesma coisa, o batismo não salva, mas um salvo se batiza. É a mesma coisa. Ninguém aqui pode falar assim, Deus vai me salvar, eu estou contigo na beira da morte. Acabei de receber uma ligação agora dizendo assim, últimas horas. Um tio, você fala, humanamente, se eu sou Jesus hoje, eu falo assim, salvo. Mas não é por isso que ele foi bom a vida inteira. Nunca pegou um centavo de ninguém, uma pessoa dócil, boa demais. A única mulher a vida inteira, o único casamento exemplar em tudo. Mas precisa entregar a vida a Jesus. Segundo o relato, algumas semanas atrás, minha mãe e o marido dela tiveram convidando ele a entregar a vida para Jesus e ele entregou a vida para Jesus. Pessoas boas também vão para o inferno. Uau! Se o anjo não aparece para Cornélio, Cornélio era salvo? Qual foi a informação que o anjo deu para Cornélio? Cornélio, a tua bondade foi aceita. Deus está vendo coisa boa, tá? Mas as coisas boas também precisam ter Jesus acima delas. Que foi a mensagem. O que Cornélio recebeu? Recebeu Pedro. Pedro foi lá e anunciou Jesus. Toda a casa de Cornélio recebeu Jesus e desceu as águas. Então pessoas boas já tem algo bom. Ele é bom. Mas isso não leva para o céu. O que leva para o céu é Jesus de Nazaré. Jesus respondeu no verso de número 26, após ele perguntar como deve fazer para ser salvo. Bem interessante. O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Jesus respondeu fazendo uma pergunta. Por que Jesus respondeu fazendo uma pergunta? Você vê que no verso posterior, 25, é o cara Samuel que pergunta. Jesus embaixo, o texto está assim, Jesus respondeu ele, mas com outra pergunta. Por que ele fez isso? Porque ele viu maldade, e ele não está conversando com um analfabeto espiritual, ele está conversando com um examinador da lei, um perito da lei, ele está conversando com alguém que conhece a lei. Então a pergunta agora mudou de lugar, veio para Jesus, mas Jesus rebateu e falou assim, já que você é perito, pensa dessa forma, já que você é perito, o que diz a lei de Moisés que você tanto conhece? Como você entende? Ou seja, você leu, mas como você compreende isso? Aí no verso número 27, o homem vai responder, olha, da forma que eu entendo é essa,
ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a tua força e de toda a sua mente. E ele completou: e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus vai responder o perito. Ele vai dizer para o perito: está correto, disse Jesus, faça isso, você viverá. Ou seja, se aquilo que ele falou for a prática dele, Jesus falou: é salvo, faz isso que você viverá. Então qual é a condição que Jesus coloca para nós sermos salvos? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Aqui quebra, dentro dos 10 mandamentos, todo o paradigma, não é eu e Deus e mais ninguém, não. A cruz, ela é horizontal e também ela é vertical. A cruz, ela pega no horizonte, mas ela pega na vertical. Não existe esse negócio, só eu e Deus, Cristo em casa, mais ninguém, não. É assim, se quiser fazer a cruz, ele falou, tem que me amar, mas tem que se relacionar com pessoas. Não adianta. E agora o mandamento é explícito para nós, é colocado aqui. E aí esse assunto não para. Mais abaixo aqui vem a parábola em que Jesus coloca uma parábola do bom samaritano, mas nós não iremos lá agora, porque esse mesmo mestre vai dizer assim: Senhor, me explica mais profundo, como assim? Mas eu quero andar mais um pouquinho com os irmãos aqui, porque o Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, verso 28, tem o mesmo episódio, comentado de forma diferente. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, verso 28, duas pessoas podem dizer amém? Se for 3 é melhor ainda. Ok? Evangelho de São Marcos, capítulo 12, verso 28. Um dos mestres da lei, esse mesmo que é colocado como sábio perito, um dos mestres da lei estava ali ouvindo uma discussão, a perceber que Jesus tinha respondido bem a pergunta. Um assunto que teve antecipação, esse assunto sobre o que tem que fazer para herdar a vida eterna. Qual era o assunto a seguir? Mais acima, se você olhar em casa depois, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, no verso 25, você vai ver que o assunto ali é ressurreição. Veio uma legião de pessoas sábias, posso chamar de legião, que é quase demônios, né? Veio umas pessoas muito sábias, metidas a saber alguma coisa, e perguntando para Jesus, e queria ali encausular Jesus, colocando uma cláusula para dizer que era uma blasfêmia que Jesus estava compactuando ou falando. E qual era o assunto ali, em que dá para entender para a gente? Você vai ver no verso 25, diz sobre a ressurreição. Alguém está dizendo assim: Senhor, por exemplo, a lei manda que se um casal, o homem morrer, o irmão dele tem que ressuscitar a descendência casando com a mulher do seu irmão após ele morrer e dando semente a ela. Mas Senhor, suponhamos que são 7 irmãos. O primeiro morreu, casou com a irmã, mas não deixou filho. O segundo morreu, casou, mas não deixou filho e morreu. O terceiro casou, e isso aconteceu até o 7º. Como vai fazer? Quem há de herdar ela na ressurreição dos mortos? Aí Jesus vai colocar no verso 25, por favor, verso 25, jovem, verso 25 ele vai colocar: pois quando os mortos ressuscitarem, não casarão, nem se darão em casamento, nesse sentido serão como anjos. Aí esse perito da lei vai ficar abismado: caramba, que cartada bonita, porque todo mundo imaginou, que eles queriam colocar confusão, quem vai ser o marido dela na ressurreição dos mortos, que ela teve 7, entendeu? Aí ele falou assim: quem vai casar com essa mulher? Porque ela teve 7 maridos, 7 irmãos. Aí Jesus falou assim, não respondeu que ia casar com nenhuma, falou assim: vocês nunca ouviram que na ressurreição dos mortos nós teremos um corpo glorificado e seremos como anjo? Aí esse perito da lei falou: meu Deus do céu, onde esse cara achou isso? Qual foi o livro que ele leu? Qual foi a revelação, etc e tal? Tem sentido, porque nós na ressurreição dos mortos seremos assexuados, teremos um corpo glorificado. Não quero entrar em mérito de escatologia, que não compensa hoje não. Mas esse homem ficou tão entusiasmado, que no verso número 28 de novo, diz assim: de todos os mandamentos, qual o mais importante? Ele perguntou, o mesmo mestre: de todos os mandamentos, qual o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, como está em Deuteronômio, como está em Lucas capítulo 10. Não faltou palavra nenhuma, todas elas foram bem colocadas. Diga graças a Deus por isso. Ouçam, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Deus único. Mudou? Deus se dividiu? Permitiu que algum outro Deus chegasse para dividir com ele o atributo? Não. Ele não se cansa, ele não se fadiga.
Ele pode fazer tudo o que a vida de passado, de muitos orixás e muitos caboclos tentaram fazer e você não conseguiu. Você tinha uma fitinha para tudo, você tinha um dia para tudo, você tinha recurso para tudo. Para casamento você separava um santo, para uma ação da tua vida você separava outro. Deus está dizendo assim: eu não preciso, eu sou único, exclusivo. Deus, Ele faz tudo que os outros ficaram pendentes na sua vida. Está comigo aí, não? Verso número 30, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Então repete comigo assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De quem é o teu coração, irmãos? Coração fala de sentimentos, irmãos. É o campo de armazenar. Por exemplo, Davi diz que o coração é um lugar onde a gente armazena. E o que está no teu coração? Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração. Ou seja, Davi está dizendo assim: Deus, eu te guardei, porque Deus é conhecido através da palavra. Eu te guardei no meu coração. E às vezes o nosso coração parece que está em Deus, mas qualquer coisa, qualquer atributo da vida, qualquer um desejo da vida, qualquer um bem material da vida toma o nosso coração. O que é ter um coração totalmente inclinado para Deus? É quando o que está lá fora não te ganha os olhos. É quando o que está lá fora não é maior do que o que está aí dentro. É quando as coisas de fora, na verdade, são para ser usadas e não idolatradas. Você está entendendo? É quando o dinheiro que você tem, um trabalho que você consegue não é maior do que a tua busca, a tua intensidade. É quando você ama a Deus acima de tudo. O mundo está caindo ao redor de todo mundo, mas você fala assim: Deus não perde o controle de nada. Isso é uma convicção de todo o coração. Duas pessoas podem dizer amém? De todo o coração e de toda a sua alma. A alma é um centro das emoções. A alma é um lugar mais íntimo, né? A nossa intimidade para quem é. Então existe umas coisas aqui que não é superficial. Ah, Deus está no meu fio de cabelo, na minha unha de pé. Deus está dizendo assim: não, isso as pessoas vê. Eu quero onde ninguém vê, onde eu quero estar. Deus quer estar no íntimo do nosso coração. E não somente no nosso coração, mas Ele também quer estar na nossa alma. E a alma é um perigo. Se a nossa alma não estiver cheia de Deus, ela vai pensar em outras coisas, ela vai desejar em outras coisas. A maioria das coisas que talvez você está fazendo de errado, acredita, não vem no teu coração. É a alma vazia. A alma, ela fica ansiosa, a alma fica depressiva, a alma que adoece. Por muitas vezes existe doença no nosso corpo que está estourando, mas a doença não é na carne, a doença é na alma. É que a alma está gritando tanto que começa a estourar no corpo, aí você fala: vou para o médico, mas na verdade o teu problema é espiritual, o teu problema é de alma. Está comigo não? Então, quando nós temos uma alma preenchida pelo Senhor, quando a nossa alma de verdade é entregue ao Senhor, nós estamos plenos. E esse é um grande mandamento para ser observado: mente, pensamento. O que é que nós iremos pensar daqui para frente? O que é que nós temos pensado? Quais são as coisas que têm vindo à nossa mente? Qual tem sido o pensamento que tem tentado nos tirar da presença? E Ele está dizendo assim: entrega a tua mente para mim, porque a tua mente para você mente. E nós precisamos entregar esse capacete para o Senhor, esse cabeção para o Senhor, para que Ele possa nos revestir com o capacete da salvação. E a nossa mente não pode estar entregue às vaidades da vida, nem os pensamentos fúteis dessa vida. E agora Ele vai dizer uma coisa muito incrível: de toda a sua força, de toda a sua. Se fosse para ganhar um dinheiro hoje, você ganhasse em dólar, $1.000 por uma noite de trabalho, a gente daria o nosso melhor. Cansado ou não, a gente daria o melhor. Mas Deus está dizendo: a mesma força que você tem para os seus interesses, também quero para me buscar. Nós precisamos entender isso. Quando o povo de Ageu foi edificar o templo que havia sido levado pelos babilônicos, chamado cativeiro, o Senhor falou para Ageu, capítulo 1, verso 8: subiu ao monte, trazei madeira, edificai uma casa para mim. A palavra subir quer dizer esforço. Deus poderia ter pedido o Isaac bem ali no pé do monte, mas Deus falou para Abraão: sobe ao monte Moriá. Então Deus quer ver o nosso esforço. Não que com esforço seremos mais valiosos que um ou outro, não. Mas o que Deus quer fazer é o nosso potencial ser atingido. Não existe nada de graça, irmão. Nem relógio trabalha de graça, irmão. Relógio requer manutenção e bateria. Mesmo aqueles relógios automáticos que você não mexer, ele não funciona. Então tudo vai ser movimento. Tem gente querendo bênção, mas ficando à mercê do tanque mexer as águas. Quer bênção? Esforça-te, tem de bom ânimo. Usa as tuas forças. Quer ser bem-aventurado, quer prosperar? Usa as tuas forças, usa a inteligência. Muitas coisas já estão em nós, a gente não se esforça, irmãos. E Deus está dizendo: força para me buscar. E tem gente dizendo: eu quero buscar, mas não consigo caminhar. Como não?
Como não? Tem gente que tem depressão, meu irmão, na quarta-feira, mas na quinta já está de pé andando na rua. Quarta-feira é dia de culto, dia de célula, o cara tem depressão, mas na terça-feira está batendo porta. Depressão só dá para o Senhor. O nome disso é uma morte espiritual anunciada. Deus quer força. Olha para o vizinho do seu lado e fala: se esforça mais, rapaz. Quem aqui ouviu essa semana alguém chegar para você e falou assim: ei, ora pela minha vida? A pessoa teve boca para te pedir oração, mas não teve coragem de comunicar com Deus. Não teve coragem de vir buscar a Deus. Está ocupado, não tem tempo para ir para a igreja, mas quer bênção. Eu não tenho tempo. O ritual, na verdade, o religioso, a igreja, lá fora está sendo a coisa mais banalizada. Para quem se afastou, se entristeceu aqui, por exemplo, Deus é um Deus da horizontal e da vertical. Ame o seu Deus e o seu próximo. Pessoas saíram da igreja, não porque não ama Deus, mas porque não toleraram o seu próximo. Quem diria se cada um animal da arca quisesse sair da arca nos 40 dias de dilúvio, a saber, 40 dias de chuva, fora depois de Moisés ter esperado a chuva baixar. Então, qual foi a lei da sobrevivência para aqueles animais da arca? Nenhum deles, por mais que não fosse bem aceitável ao outro, com antipatia com o outro, nenhum deles poderia sair da arca, porque era a morte anunciada na hora. Pessoas, mesmo sabendo disso, estão querendo pagar o preço lá fora. E a palavra está dizendo para nós: ame a Deus, ame o teu próximo. Mas ele não merece, não estou perguntando se ele merece, é um mandamento. O mandamento está para ser obedecido, pronto, acabou. A gente fica nessa meritocracia, etc e tal, mas queremos ser amados, mas não queremos amar ninguém. Queremos ser respeitados, mas queremos respeitar ninguém. Ame o teu próximo. Segundo é igualmente importante, verso 31, por favor. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si. Nem o outro mandamento é maior que esse. Deus não diminuiu o amor dele, falou: me ama muito? Então quero ver você se relacionar bem na célula. Me ama muito? Então quero ver você se relacionar bem. A gente passa do outro lado da rua, dizendo assim: não quero ver aquela pessoa, mas Deus está doido para resgatar ela. A gente fica escolhendo, etc e tal. A gente quer escolher a quem vai falar. Na verdade, a gente tem os nossos crivos, a quem seguir, a quem falar, a quem quer. A gente tem nosso. E Deus quer salvar todo mundo. Ninguém, irmão, todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. A pessoa que está na direita tem alguma deficiência, a pessoa que está na esquerda tem deficiência, o que está atrás. O melhor aqui não é perfeito, irmãos. Começa do altar. Todos nós estamos em busca do homem perfeito. A Bíblia diz: quando vier o que é perfeito, revestirá o que é imperfeito. Ou seja, só seremos perfeitos quando o nosso corpo for transfigurado, irmão. Quando nós recebemos a transfiguração. Quando o anjo vier e os mortos ressuscitar, nós estamos vivos, seremos também arrebatados, receberemos um novo corpo. Aí sim, irmãos, estaremos como um anjo, como a leitura que fizemos. E por enquanto, irmãos, você vai ver um cara triste porque o Botafogo perdeu, o outro mais alegre porque o Vasco saiu provisoriamente da zona de rebaixamento, o outro, triste porque o Flamengo é quarto vice no ano. Você vai ver tudo isso aí. Vai ver tudo isso aí. Entendeu? Não me julgo, o meu é mais tarde. Você vai ver Cristo porque alguém perdeu o emprego, você vai ver o Cristo porque alguma coisa aconteceu, uma doença, alguém partiu. Irmãos, enquanto Jesus não mentiu para a gente, Ele falou: Bill, no mundo tereis o quê? Aflições, irmãos. Entenda com isso, irmãos, nós estamos numa luta, estamos numa verdadeira mata, somos um exército. O Senhor nos colocou aqui como um teste, irmãos. Isso aqui tudo é passageiro. Posso ouvir um amém? O mesmo mestre da lei, no verso 32, o mesmo mestre da lei respondeu: muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. Ou seja, esse homem que examinava, ele não teve nenhuma sombra de variação vinda de Jesus. Jesus não deu margem para ele. Jesus não foi dado como um blasfêmio para ele, ou seja, falar algo no qual a lei não comportava. Falou dentro das 4 linhas do Evangelho. Aí esse homem, perito da lei, falou assim: pessoal, o que esse homem fala tem coerência. Bom, né? Mas vamos ver as visões de ótica aqui. Aí ele vai dizer: o Senhor de fato é um homem justo, um homem correto, e falou de fato a verdade, não há nenhum outro Deus. Eu sei que é importante amá-lo de todo o coração, no verso 33, de todo o seu entendimento e todas as minhas forças, amar o seu próximo como a mim mesmo. É mais importante oferecer todos, vamos lá, amar o próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos na
lei. Ou seja, ele mesmo está dando uma lição para a gente, que diz 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, né? Tem porventura o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício, quanto que obedecer é melhor do que sacrifício? Então ele está dando uma luta para a gente, um spoilerzinho para a gente, na verdade, dizendo assim, Deus quer o quê? Obediência. Obediência está melhor, está na fase mais aprimorada do que o próprio sacrifício. E ele entende, e detalhe, falar de sacrifício, nós estamos vivendo essa época. Não a nossa aqui, nós estamos vendo essa época dentro da leitura, porque se ainda existe um tabernáculo onde se sacrifica animal, é nesse tempo. Então ele está falando algo cultural do que ele entende que está acontecendo, ou seja, Deus realmente, fato, quer mais obediência do que sacrifício. Tem alguém sensato aqui? Tem alguém sensato aqui, está comigo ou não? Sim ou não? E aqui dá muita paulada na nossa cabeça, porque a gente cumpre muita escala em desobediência. A gente frequenta muitos cultos em desobediência, né? A gente vai para muitas vigílias, participa de muitas coisas em desobediência, como se aquilo tivesse validade. Também não quero dizer para você não deixar de fazer, eu estou dizendo para você fazer, mas da maneira correta. Se o que você faz já é bom, imagine você fazendo de forma correta, né? Fazendo da forma perfeita. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse para ele, você não está longe do reino de Deus. Uau! Olha que frase zona, irmãos, que palavrão aqui. Você não está longe do reino de Deus. Ele não disse que estava no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus ainda não havia sido... O reino de Deus ainda não havia sido... O quê? Estou eu sozinho? Inaugurado. Jesus morreu? Hã? Jesus falou para o homem da cruz, estarás comigo agora no paraíso. Foi isso não? Não. Ainda hoje, porque ainda não morri, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele está dizendo assim, você está próximo do reino de Deus, só não vai entrar agora, só não está lá, porque eu ainda não concluí o que eu preciso fazer. Está comigo não? Duas pessoas entenderam? Só duas, só. Com a mãozinha é melhor, o meu sinal é a mão, isso, beleza. Você não está longe do reino de Deus. Depois disso ninguém se atreveu a fazer mais nenhuma pergunta. De repente para você a questão do jovem rico é uma questão de colocar aqui. Mas a questão do jovem rico não é que o jovem rico ele recita o amor a Deus e o seu próximo. O jovem rico ele está cheio de si. E eu separei o texto do jovem rico, que não tem nada a ver com isso aqui, mas parece um pouquinho. Muitas pessoas podem confundir achando que o jovem rico também é um comentário igual, paralelo ou mesmo, não é. Em Mateus capítulo 19, verso 16, ele vai contar sobre o jovem rico. Dá uma olhada por favor. Um homem veio, algumas traduções vão dizer, um jovem rico veio a Jesus, 16, obrigado, e fez a seguinte pergunta, mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Parece a mesma coisa. Verso 17, por que você me pergunta o que é bom? Perguntou Jesus, há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Olha a outra colocação. No verso 18 ele vai dizer assim, quais? Quem pergunta? O jovem, esse homem citado aqui. Perguntou o homem a Jesus. E ele vai dizer, Jesus, tá? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Por exemplo, lembra que eu falei que os mandamentos eles estão na horizontal? Faça assim, por favor, horizontal. Faça agora vertical. Beleza? Os mandamentos eles estão assim, eu e Deus, eu e as pessoas, correto? Eu e Deus, eu e as pessoas. Beleza, pessoal? Vamos lá, horizontal, geral, geral assim, fala. E geral, fala geral. Vertical, beleza? Olha só que coisa interessante. Como não dá para a gente separar Deus da pessoa do seu lado. Até porque na letra Deus também está o eu. Se você pegar D, U, D, letra E, letra U e letra S, eu estou dentro de Deus. Não tenho como eu deixar de amar uma criatura que foi gerada por Ele. Não tem como eu deixar de amar alguém que também é filho de Deus. Logo, se esse alguém é filho de Deus, também se torna meu irmão. Alguém comigo? Não? Então, se você for olhar aqui, ele vai perguntar quais os mandamentos no verso 18. O homem respondeu, não mate. Não mate quem? O próximo. Aonde está isso aqui? Aonde está isso aqui?
Olha aí, olha o mandamento. A maioria dos mandamentos são para pessoas. A maioria, olha só, não mate está onde? Vocês vão me dar o sinal, não mate. Faz assim com a mãozinha então. Quem acredita que é assim ou assim? É assim, não é? Geral assim então, vamos lá. Não mate. Não cometa adultério. Eu vou perguntar se vocês vão fazer. Abaixa a mãozinha, eu vou perguntar se vocês fazem. Vamos lá. Não mate. Beleza. Baixa a mão. Não cometa adultério. Estou falando vertical aí. Horizontal, irmão. Horizonte, ó. Horizonte, ó. Vamos lá. Não mate. Horizontal. Quem falou vertical aí, amigo? Eu fui na do cara. Aleluia. As más companhias corrompem os bons. Estou brincando. Vamos lá. Não mate. Diga, pessoal. Horizontal. Não cometa adultério. Deus tem mulher. Quem tem mulher, irmão? Outro homem. Então esse mandamento está para quem? Respeitando os homens, agradando a Deus. Porque quando eu cumpro esse ciclo, Deus faz o outro, irmão. Quando eu não mato, Deus faz o outro. Quando eu não roubo, Deus faz o outro. Quando eu não adultério, Deus completa. Você está entendendo? O segundo ciclo, quem completa é Deus. Eu não tenho força para fazer assim. Quem faz assim é quem completa aqui, ó. Quem vive bem aqui, Deus faz o outro assim, a cruz te acompanha. Tem alguém comigo recebendo isso aí, não? Eu vou perguntar mais uma vez, não mate. Eu vou entender quem não está fazendo assim é porque está matando, tá bom? Ou está adulterando, vamos lá. Então quem não faz, já está fazendo alguma coisa. Não mate. Está com medo, né? Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho. Falso testemunho muitas vezes é atribuído como fofoca. Não fofoca da vida dos outros. Aonde está isso? Honre teu pai e tua mãe. Está onde? Ame o teu próximo como a ti. Todos eles estão sobre relacionamento de pessoas. E ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas não tem como destacar o que eu quero. E olha na questão do jovem rico, porque eu decidi atribuir, embora que não é um texto igual ao outro, é um jovem, um texto paralelo, e ele agora coloca aqui diluído os mandamentos de Êxodo. Presta atenção que me traz interesse aqui, ó. Olha no verso número 20, aqui que eu queria ficar. Tenho obedecido todos os mandamentos, disse o homem, o que mais devo fazer? Não é isso que ele perguntou? Se Jesus já pergunta para mim o que eu faço, eu não vou perguntar outra coisa. Ele abriu outra possibilidade. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, já estou trabalhando no ministério, eu quero outro. Mas Jesus fala assim, olha. Sabe aquelas pessoas que prometem uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra? É a questão desse jovem. Já foi perguntado o que ele deve fazer, ele falou, cumpro tudo. Agora ele vai dizer o que ele deve fazer. Ora, na sã consciência ele quer mais. Talvez ele quer ser destaque. Talvez ele quer dizer assim, não, eu consigo fazer mais. Mas Jesus falou para ele assim, ó, disse o homem, o que mais devo fazer? Jesus respondeu no verso de número 21. Bom, eu queria lhe dar a salvação, agora estou vendo que você quer ser perfeito pelas suas obras. Já leu isso aqui dessa forma? Assim, ó, Jesus respondeu, se quer ser ele mudou de pergunta. Qual era a pergunta? Para ser salvo. Ele não queria somente ser salvo, ele queria destaque. Ele queria, tem mais alguma coisa que eu consigo fazer? Eu consigo dar conta. Jesus falou, quer perfeição? Porque do outro lado quem está falando com ele é perfeito. E ele está dizendo, quer a perfeição? Então um recadinho para a igreja nessa noite. Faz o que você consegue fazer. Assuma aquilo que você consegue dar conta. Nada é excedente a isso. Conhece todos os mandamentos? Está dando conta? Então fica aí. Ah, eu consigo fazer mais, porque eu quero mais. Aí o nosso ego vai, ó. Aí Jesus vai falar assim, não é mais da salvação não, agora tu quer ser perfeito, né? Está comigo aí não? Ninguém é perfeito. Ninguém. Quantos erros de português eu estou citando aqui, irmãos? Quantas vezes eu falei uma coisa que não combinava aqui? Ninguém é perfeito. Quantas vezes você errou? Nota aí, Léo. Erramos direto, irmãos. Somos
Queremos ser a perfeição, mas somos a imperfeição. O Paulo falou assim: Senhor, deixa eu ficar um pouco melhor. Ele falou: fica no teu lugar. Mas esse espinho, o meu poder se aperfeiçoa na sua imperfeição. Fica no seu lugar. Não queira fazer nada além daquilo que você já faz. Já está bom, está legal. Vai se comprometer, para quê? Para perder a segunda chance? Agora jogou tudo para o ralo. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres, então terá um tesouro no céu, venha e me siga. Quando o rapaz ouviu isso, ficou muito triste, porque tinha muitos bens. Jesus pediu ele para vender alguma coisa? Foi a pergunta dele que abriu outro parente para ele. Ele estava com o caminho dos céus, com a riqueza dele, mas quis a perfeição. Está comigo aí, não? Agora, quando nós olhamos isso aqui, lembrando, isso aqui não é o mesmo texto, tá, pessoal? Isso aqui é um texto que eu trouxe só por causa do jovem rico, que ele também traz o atributo dos 10 mandamentos. Agora eu queria voltar com você ao texto principal, Lucas 10, verso 27. O homem respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu, de toda a sua, gente, verso 27, lê comigo: de toda a sua alma, de toda a sua e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a ti. Está correto, disse Jesus, faça isso, você viverá. Agora preste atenção, dentro desse mesmo contexto, a gente vai entrar agora na parábola do bom samaritano. No verso 29, o homem, porém, querendo justificar, que homem é esse? Esse perito da lei, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Ele não conhecia a lei? Não leu ela? Por isso que há uma diferença entre o que eu leio e o que eu pratico, muito grande. Muito grande. Ele era perito, mas não era adestrado na prática. Não tinha prática. Sabe aqueles alunos de faculdade que quando entra na usina fala: onde aperta o botão? Estudou a vida inteira, quando entra numa aeronave, quando entra num carro fala: aonde liga a chave? Existe uma diferença de aluno de autoescola e aluno feito pela dirigibilidade do dia a dia. Aluno de autoescola, irmãos, é metódico. Aluno de autoescola, ele dá 3 voltas para lá, vira, olha o retrovisor na maçaneta assim, desvira e vai, encaixa certinho. E a gente, irmão? A gente vai, já sabe qual é o cálculo, já, aqui, tá bom, tá? Onde tinha uma vaguinha assim desse tamanho, eu falei: cara, eu acho que vai dar, mano. Aí fui lá na frente, aí eu olhei a traseira do carro, olhei a frente do carro, falei: dá não. Mas se é alguém de autoescola, ele vai nos cálculos dele: vou ir, vou virar 3 vezes, vou desvirar, vou achar o ângulo do retrovisor, etc. Então, entre a autoescola, quem está na autoescola aí, por favor? A autoescola e o mundo aqui fora, de quem vai ficar buzinando atrás de você, quem vai ficar piscando o farol para você, é outro mundo, irmão. Você fala assim: gente, eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Está comigo aí, não? Existem 2 mundos. E agora esse cara, ele conhece a lei, ele é um perito. Repete comigo, ele é um P. Repete comigo, ele é um P. Só para quem está dormindo, ele é o quê? Ele é o quê? Um perito. E ele faz outra pergunta. O homem perito, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Agora vamos lá, verso número 30. Jesus respondeu com uma história, chamado de parábola. Certo homem descia de Jerusalém. Jerusalém é 800 metros acima do nível do mar. Jericó, a cidade mais baixa do mundo, acho que é 4.000 lá embaixo do nível do mar. Quando foi atacado por bandido, eles lhe tiraram uma roupa e espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Lembrando, esse homem, ele saiu de Jerusalém, repete comigo, Jerusalém, lugar da adoração. Jericó, lugar mau, cheiroso, fedorento. Então ele saiu de um lugar do perfume para um lugar fedorento. Ele saiu do lugar da adoração para lá. Há umas aplicações aqui que eu tenho muita coerência para elas, Jesus explicando isso, né? Mas existem algumas pessoas que se desviam, somente o bom samaritano consegue resgatar. E alguns estudiosos colocam isso aqui, que esse homem pegou uma atalho. Existia um caminho para fazer menos perigoso, mas ele decidiu ir por um caminho mais perigoso, para chegar mais perto, para encurtar. Nem sempre é sobre a velocidade,
Nem sempre é sobre isso. Pessoas que talvez queiram ter velocidade na sua vida profissional, na sua vida sentimental, pode casar com a pessoa errada, pode decidir por uma profissão errada, pode entrar no ministério errado, um monte de coisa. Então calma, que tudo tem um tempo determinado para a sua vida. É uma colocação extra para aqui, mas vejam bem aqui no verso número 31. Por acaso descia um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. O homem estava caído, os ladrões pegaram ele e descalçaram, rasgaram a sua roupa, roubaram os seus bens, deixaram ele quase morto. Aí me passou um sacerdote, é o primeiro sacerdote. Quando o sacerdote passou, o que é sacerdote? Ele estava também vindo do lugar da adoração, passou de largo. O texto diz que ele não passou no mesmo lugar, ele passou de largo, ou seja, na outra via que dava para ele ver aonde esse homem foi assaltado. Possivelmente esse sacerdote também poderia ir por lá, mas ele optou pela razão certa, o caminho certo. E aí ele olhou e viu esse homem caído, e ele passou de largo. Tudo bem que a ênfase da nossa parábola aqui é mais para inclinar o poder do resgate do que qualquer outra coisa. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita, Leonardo Melo, fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou de longe. Ou seja, duas figuras de forma contemporânea para a aplicação do culto no Antigo Testamento, o sacerdote e o levita. Os dois trabalhavam de forma integral no templo. Os dois estavam atuantes no templo. Possivelmente esse homem que desceu do templo foi ministrado por esse levita, foi ministrado por esse sacerdote, etc. e tal. Tomou o caminho no qual ele achou que tinha que tomar, problema. Acho que quando o pecador, a gente não tem que perguntar e falar, bem feito, pecou, etc. Vai ficar aí gemendo. Não, acho que o nosso papel é esquecer os argumentos que a pessoa errou, porque o que mais tem é a pessoa errando, e a gente tem que ir lá resgatar como se não tivesse nunca feito nada por eles. É ou não é, pessoal? Acho que é mais por aí, irmãos, mais por aí. As pessoas não ouvem a gente, erra, e depois a gente tem que ir lá e consertar tudo. Aí a primeira coisa que você fala assim, fulano, não te avisei? Eu sei, né, mas... Você vai negar ajuda, irmãos? Não vai negar ajuda, vai ter que ajudar. E aí essas duas figuras no qual possivelmente haviam ter feito um culto para esse rapaz aqui, agora passa de longe. Não me pergunta por que eles não vieram. Existem várias interpretações, aí você que tome a sua. Mas o interessante é o que veio agora. Ó, verso 33. Então veio um samaritano, ao ver, teve compaixão dele. Por que Jesus colocou um samaritano? Quem é amigo mortal dos judeus nesse momento? Samaritano. Lembra de João capítulo 4, quando a mulher vem? Todo mundo fala, conversando com ela, samaritana. Ele, o que eu tenho a ver com isso? Da onde surgiu os samaritanos? Desde que Salomão morreu, Roboão e Jeroboão criaram uma divisão de Israel, reino do sul e do norte. Ali se criou Samaria, o território foi dado como parte deles e começou a cultuar. Então os samaritanos foi tirado de Israel. Não é judeu puro na essência, finge ser bem próximo. E aí Israel tem raiva de samaritano. Israel não gosta de samaritano. Às vezes está falando assim, se vocês ficarem com o argumento e não quiser ajudar, vai vir um samaritano que não tem nada a ver e vai fazer o que era para vocês fazer. Aí existe LBV, Legião da Boa Vontade. Aí existe um monte de gente hoje rica, pagando promessa, dando doce para a criança, enquanto a gente fica remoendo. Tem uma festa dia 12 no teu sítio das crianças. Quantos de vocês se importaram? Mas quantos samaritanos estão dando doce até agora para as crianças? Aí tem uma igreja que investe em criança, quer fazer o negócio acontecer, mas vem o mundo lá e faz um monte de coisa para a criança. Se nós judeus fomos enxertados na oliveira verdadeira, não quisermos fazer, Deus vai levantar quem faça. E o bom samaritano é aquele que a gente faz assim, ó, esse aí não está com Deus não. Tem muita gente que não está sentada aqui igual você, que está obedecendo mais do que você. Tem muita gente aqui que está sentado aqui igual você, que nunca traiu a esposa como você está traindo, já traiu. Tem muita gente que não está sentado aqui, que não mente, que não bebe, que só quer o que é seu e não quer o que é dos outros. Mas são samaritanos. Mas está fazendo o que um judeu não faz. Está fazendo o que um levita não faz. Está fazendo o que um sacerdote não faz. E aí, irmão? Bota a cara no chão igual o avestruz e bota a cabeça lá embaixo. Por que Jesus vai atribuir essa parábola a esse homem? Porque ele é um perito da lei.
Jesus está dizendo, enquanto você está discutindo, tem muito samaritano resgatando um soldado ferido. Enquanto você está discutindo, tem muita gente discipulando o outro. Enquanto você está discutindo, tem gente ganhando alma. Você está entendendo? Para não errar, vertical e horizontal. Tem muita gente, irmão, que está tendo comunhão com Deus, porque está aqui assim, recheado. Recheado. E tem muita gente, irmão, que está só procurando a comunhão com Deus, ignorando a pessoa. Aí me vem a parábola do bom samaritano, para dizer, enquanto isso, o verso de número 33, veio um homem, um samaritano, inimigo dos judeus. Ao ver o homem, teve compaixão deles. Nós cristãos, irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas socorrendo o outro na rua que furou o pneu e a gente crente nem para o carro? Quantas vezes a gente vê um ímpio apartando briga um do outro e eu falo, não, eu sou crente, não me meto nessa briga não. Quantas vezes, irmão, o samaritano está fazendo mais coisas do que a gente? Samaritano amanhã sai 4 horas para trabalhar de casa. E o crente fala, está perigoso, não vou sair de casa. Não vou para o culto. Estamos tomando na cabeça direto. Direto. Samaritano, irmãos, está lá arriando um despachozinho, fez a sua oferenda, e o judeu está aí, com a mão no bolso, não faz nada, não se mexe para nada. Não, porque eu conheço a palavra. Conhece, o diabo também tremece nela. E aí, irmãos? Um bom samaritano, aquilo que a gente diz que é inimigo, fazendo aquilo que um crente deveria fazer. Você acha, irmão, que deveria ter LBV, Legião da Boa Vontade? Você acha que isso não era trabalho nosso? Você acha, irmãos, que muitas coisas do governo não era para a igreja fazer, irmãos? Eu não estou dizendo que a igreja tem que viver de social, não, irmãos. Porque os pobres sempre irão existir. E esse espírito só de ajudar pobre é espírito de Judas. Por que é espírito de Judas? Quando a mulher entra na casa, abre os frascos de perfume, quer embalsamar Jesus, quer ungir Jesus, o Judas fala, poderíamos vender isso e dar aos pobres. Então o espírito de Judas na igreja só quer social. Só quer social. Não aceita oferta, não aceita honra, não entrega dízimo, não dá oferta, mas só quer social. Como se fosse acabar com a miséria. Vai lá falar com o teu padrinho Lula. Falando sério, irmãos. Não é política não, irmãos. É porque a gente tem confiado em homens, irmãos. A gente tem confiado em homens. Homens, todos eles. Ninguém disse que o antigo nem atual presidente era correto. Nós estávamos lutando com esfera daquilo que nós acreditamos e que outros acreditam. Aí os samaritanos fazem mais do que os judeus. De verdade, o inimigo é muito mais astuto, muito mais realista que a gente. A Bíblia diz que o reino das trevas é mais prudente. Quando diz prudente, é mais organizado do que o reino da luz. A gente, para falar, vou para o culto, vou de qualquer maneira, como um argumento, mas vai para uma festa de gala, bota a melhor roupa, mas para o culto, qualquer maneira, Deus quer o meu coração. Só isso. Se Ele é Senhor, se apresenta perante a Ele, porque perante o juiz você não vai de bonezinho não. Perante o juiz não tem chiclete mastigando no fundo da boca não. Perante o juiz não tem qual foi, o que é não. Perante o juiz não tem cabelinho da moda que você quer não. Perante o juiz ou é linha reta ou está preso. E se Deus é Senhor, cadê a honra dEle? Se Deus é Senhor de verdade na nossa vida, aonde está a honra dEle? A honra por dentro, a honra por fora. Todo o amor, toda a alma, todo o entendimento e todo o coração. Se uma festa que você vai tem a melhor roupa do que de um culto, lá está o teu Deus. Não estou dizendo que Deus, para cultuarmos, temos que ter uma roupa muito bonita. A gente for para a igreja. Você está indo para um baile não, irmãos. Isso é culto. Duvido que você vai arrumar um trabalho da forma que você vem para o culto. Você se prepara, você faz a barba, etc e tal. Então, na presença de Deus, irmão, devemos nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável. Está comigo ou não?
Existem muitos samaritanos fazendo muito mais do que muitos judeus, cheio da lei, cheio do conhecimento. Então veio um samaritano ao ver o homem, teve compaixão dele, foi até ele, tratou suas feridas com óleo. O óleo e o vinho eram duas misturas medicinais desse tempo, tá? Se lavava com vinho puro, que é o suco da uva, e entoava ali o azeite para a cura da enfermidade, ok? E o enfaixou e depois colocou o homem num jumento e levou para a hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu as 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e lhe disse: cuide desse homem, se você precisar gastar mais com ele, eu pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Ele é conhecedor da lei, né? Aí ele vai lhe ver assim: pô, o samaritano está mais próximo do que eu. Ele vai olhar para ele que tem a lei toda e fala: caraca, um cara em que eu julgo distante está fazendo o que eu não faço. Mas quem tem a verdade sou eu, quem vive a verdade sou eu, quem tem promessa sou eu, mas não me comporto como ela. Jesus bota ele mais uma vez para replicar a pergunta que foi dada a Jesus para ele agora: qual desses 3 é o mais próximo? Qual desses 3 está mais próximo do mandamento? Claro que o homem é inteligente. Ele vai responder. O especialista da lei, o texto é fabuloso. O especialista da lei, o homem douto da lei, aquele que conhecia a lei, ele vai dizer: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: dá um abraço na pessoa do seu lado. Fala para ela assim: vamos melhorar. Na verdade, dá um abraço mais carinhoso e fala assim: temos muitas coisas para melhorar. A gente fala de casa de Rod. Vou falar para vocês, a casa de Rod já está pronta. Estamos com Alain e com Lília lá por um espaço de tempo. Se nós tivéssemos pessoas habilitadas, disponíveis, já tínhamos aberto. A casa de Rod não é só abrir, irmão, falar: a igreja tem um sítio, casa de recuperação de mulher. Você esqueceu que vai ter que alguém dormir lá, fazer um rodízio de hora, para ensinar essas pessoas, para tomar conta do lugar? Hã? Esqueceu disso? Cadê o samaritano disponível? Cadê o samaritano disponível? Pastor, já faço culto, então não ore pela casa de Rod. Pastor, já faço culto, então não ore pela igreja das crianças. Não ore. Aonde você não vai trabalhar, você não deve pôr a sua oração. Onde você não tem coração, não deve pôr a sua oração. Você deve se envolver, deve ser um só. Não estamos aqui pregando salvação pelas obras, salvação é pela graça. Mas quem é salvo faz a obra. Tem alguém comigo? Não? Agora, o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo. Evangelho, as epístolas de João, as cartas finais que antecedem ao Apocalipse, diz assim, 1 João capítulo 4, verso 20, 1 João capítulo 4, verso 20, posso ler? Se alguém afirma, quem ama Deus, levante suas mãos aqui, diga: eu te amo, Deus. Parabéns para quem não levantou a mão. Quem pode dizer: eu te amo, Deus? Ô, gente, dá uma olhada para lá, Tiago. Eu demorei a conhecer ele, irmãos. Falei: gente nova no estacionamento. Sério, cara, tá um menino, cara. Sério, cara, tá muito na régua, Tiago. Vira para lá. Selinho pela igreja. Cara grandão, já pensou se ele quer? Sangue de Jesus, irmãos. Primeira carta ou epístola, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odeia o seu, ele é o quê? Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Quem ama a Deus, irmãos? Levanta as mãos. Filosofia. Deus é fantasma. Deus não existe.
Se você não materializar quem você vê, Deus para você vai ser o que eu acabei de falar. Apenas um fantasma, um espírito. Agora quer ver Deus se materializar? Olhe para o seu irmão e veja Deus através da vida dele. Irmão, eu estou falando de irmãos, tá? Não estou falando de rebelde não, tá? Estou falando de irmão. O cara que caiu, ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Não estou falando de alguém que odeia o que a gente ama. Estou falando de alguém que possivelmente pode cair, ou caiu. Estou falando de uma igreja para estender a mão e não acusar. Então, impossível eu dizer que ama a Deus se eu aborreço ou se eu ignoro quem está do meu lado. Verso de número 21 diz assim: Ele nos deu esse mandamento. Está um alfabeto isso aí, vamos lá. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ama também seus irmãos. No mínimo 9 pessoas. Fala para essa pessoa: eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Não, 9, pode sair do lugar. Manifeste Deus aí, irmão. Fique de pé no seu lugar, amados. Quem ama a Deus, abraça aí 59 vidas. Quem ama a Deus, abraça aí, irmão, 58 vidas pelo menos. É ou não é? Bem-vinda de novo, tá? Novamente. Dá um abraço em uma pessoa, irmão, bem forte. E diga para ela assim: eu vejo Deus na sua vida. Meu Deus, os levitas foram arrebatados. Ei, pessoal de Christ, se mova aí. Abraça pelo menos 19 aí, irmãos. Oh! Faz festa hoje, Deus quer comunhão. Resgate aí quem está caído, irmãos.